Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Infelizmente, ela era casada e eu soube disso desde o começo. Ela costumava almoçar ali no mesmo restaurante que eu, já que o escritório em que trabalhava ficava perto de onde eu trabalhava também. Olha, pensa numa mulher encantadora. Claro que fiquei frustrado quando vi aquela aliança no dedo. Frustrado para dizer o mínimo. Seria querer demais também, né? Que uma mulher daquelas estivesse disponível. Detalhe, sua colega com quem ela sempre almoçava ali era solteira. Também era uma menina bonita. E eu também tinha reparado na mãozinha dessa segunda e não vi aliança nenhuma. Também já tinha escutado uma conversa entre as duas, a Ellen reclamando do marido, do casamento, e a outra dizendo: é por isso que eu prefiro ser sozinha, viu? Nossa, homem chato no pé da gente, pelo amor de Deus. É para se ver como são as coisas, né? Uma era casada, a outra era solteira. Mas eu me encantei, sabe, exatamente por aquela casada. Bem dizem que a gente não manda no coração. Volta e meia, nos cumprimentávamos, até porque a gente se via praticamente todos os dias, né? Ou então, pelo menos, trocávamos olhares ali, eu ali com alguns colegas e ela na outra mesa, ao lado da Patrícia. Dia após dia, eu me encantava mais e mais, apesar de toda a situação. Aliás, nunca tínhamos conversado. A gente apenas se cumprimentava. Nunca passou de cumprimento. Até que um dia, não dizem que sempre tem um dia? Pois então, a gente ali no buffet se servindo, ela um pouco mais à frente, e eu escutei ela fazendo aquele comentário com a outra, que estava logo atrás. Nossa, hoje tem peixe. Vou até postar no meu perfil. Aliás, a gente podia combinar um dia, né? De comer no restaurante japonês. Você não gosta? A outra falou que também adorava. E foi nessa hora, sabe, impulso, resolvi entrar na conversa. Olha, não quero me intrometer, mas eu conheço um restaurante japonês que é muito bom. As duas se olharam, depois olharam para mim e foi a Patrícia que falou. Bom, passe o endereço pra gente. Mais uma vez, no impulso, o segundo, retruquei. Posso fazer melhor ainda. Posso convidar as duas para conhecer o lugar. Tudo por minha conta, claro. As duas sorriram, se olharam de novo e a Patrícia respondeu: olha, eu por mim tudo bem, é só a gente combinar. A propósito, eu sou a Patrícia, minha amiga aqui é a Ellen. Como se precisasse dizer, né? Eu já sabia o nome das duas, até porque costumava prestar atenção quando estavam conversando. Enfim, me apresentei também, só que ninguém pegou na mão de ninguém. Até porque a gente estava de prato na mão, se servindo, né? Depois desse dia, apesar de não ter sido uma coisa tão extraordinária, a gente meio que se aproximou um pouco mais. Passamos a nos cumprimentar de um jeito assim mais espontâneo, até que um dia, tempos depois, a Patrícia cobrou. E aí? Quando que a gente vai conhecer aquele restaurante japonês que você falou? Não esqueci não, viu? Respondi que se elas quisessem, a gente poderia combinar de almoçar no dia seguinte mesmo. E não é que elas toparam? Foi assim que eu descobri que elas trabalhavam ali perto. Aliás, fiquei sabendo mais coisas sobre as duas. Eu não era muito fã de prato que é servido assim em restaurante japonês. Tipo, peixe cru, enfim. Mas tinha outras opções e acabei gostando, principalmente pela companhia. Só que aconteceu uma coisa que a princípio não era exatamente o que eu pretendia. A Patrícia deu mostras de que tinha ficado interessada em mim. Tanto que ficou puxando assunto comigo o tempo todo. Querendo saber coisas de mim, perguntando
sobre o trabalho e até sobre minha vida pessoal. E a grande verdade é que, sabe, o meu interesse maior era exatamente o contrário. Né? A Ellen ficava o tempo todo, ou praticamente o tempo todo, mais escutando do que falando. Meio assim no cantinho dela, sabe? Eu tinha gostado da Ellen. Né? Era ela que eu queria. Eu sei que ela era casada, mas de qualquer maneira. Sabe aquele ditado? Atirei no que vi e acertei no que não vi? Pois foi mais ou menos o que aconteceu. No fim, trocamos telefones, eu e a Patrícia, e passamos a nos falar com mais frequência. Até que um dia, marcamos de sair e acabou rolando. Acabamos ficando juntos. Olha, não vou mentir, viu? E nem vou fazer também desprezar a menina. Ah, não gostei. Claro que eu gostei. Mulher bonita, cheirosa, tinha seus encantos, né? Tanto que a gente, a partir daquele dia, começou a ficar junto meio que direto. Mas a grande verdade é que eu tinha gostado muito mais da Ellen. Mas, só para se ter uma ideia da minha situação, às vezes eu almoçava com elas ali na mesa, a Patrícia ficava puxando assunto comigo, e eu até me distraía, ficava olhando para Ellen. Não fazia por mal. Era uma coisa assim bem inconsciente. E numa dessas vezes, eu acho que a Ellen percebeu. Notou que eu não tirava os olhos dela. E ficou assim meio sem jeito. Aliás, não sei nem como a Patrícia não percebeu, ou se percebeu, não acusou o golpe. Ou sei lá, de repente, não ligou. De todo modo, mesmo encantado pela outra, continuei o meu romance com a Patrícia. Só que eu não imaginava que aquela proximidade, aquele convívio assim mais intenso, fosse fazer aquele fascínio inicial, aquela atração inicial, se tornar uma coisa ainda mais forte. E não é que se tornou? Olha, sei lá se dá para chamar de paixão. Mas era uma coisa forte, isso eu posso garantir. E eu digo isso porque ficava todo atarantado quando estava perto dela. E quando ela me olhava direto nos olhos, até meu corpo tremia. Quando eu estava com a Patrícia, quando a gente se beijava, era na Ellen que eu pensava. E o pior, desde que a gente começou a fazer amor, eu e a Patrícia, eu estava com ela e era na Ellen que eu imaginava. Sabe, pensava que era ela, a Ellen ali na cama comigo. Situação assim bem delicada, difícil da gente administrar. Olha, eu estava pensando seriamente em terminar aquele lance com a Patrícia, porque, de certo modo, não estava me fazendo bem. E se ela imaginasse o que eu pensava quando estava com ela, tenho certeza que para ela também não ia fazer nada bem. É tão ruim, né? Você está com uma pessoa, mas ao mesmo tempo pensando na outra, desejando ardentemente estar com a outra. Olha, meu erro foi ter insistido nesse namoro inconsequente. Porque as coisas entre nós e a gente não manda, né? Até porque não é só o que me interessava, era o que interessava a ela também. De maneira que as coisas foram ficando mais sérias entre nós dois. Da parte dela, né? Pelo menos. Porque um dia, depois da gente fazer amor, depois de uns segundos de silêncio, ela sussurrou aquelas palavras. Olha, não vá se assustar com o que eu vou falar, viu, Douglas? Mas, sei lá, eu acho que me apaixonei por você. Olha, eu cheguei a engolir em seco naquela hora. Sei que o normal, pelo menos é o que a pessoa espera quando fala uma coisa dessa, é retribuir, né? Tenho certeza que o que ela queria mesmo era ouvir da minha boca. Puxa, que bom.
Até porque eu estou sentindo a mesma coisa. Me apaixonei por você também. Só que eu não falei. E não falei porque não era verdade, não tinha nada a ver. Sabe, não tinha como eu tentar retribuir uma coisa que ela estava sentindo, mas eu não. E pior, como que eu ia dizer para ela que além de não estar apaixonado por ela, era da sua amiga que eu gostava? Olha, eu juro, me senti até mal. Até meio culpado, né? E também preocupado. Me dei conta de que quanto mais eu demorava para sair daquela relação, mais difícil se tornaria. Mesmo porque, apesar de tudo, eu não queria magoar os sentimentos da Patrícia. Claro que não queria. Menina legal, bacana. Um dia, lembro que ela não foi trabalhar. A Patrícia. E eu acabei almoçando só com a Ellen. Olha, em muito tempo, era a primeira vez que a gente ficava, nós dois ali sozinhos. Imagino como que eu me senti, né? A gente conversou ali sobre muita coisa, dia a dia, trabalho, até que a certa altura, ela perguntou: e você e a Patrícia? Como é que vocês estão? Ah, normal. Pois é, a gente conversa bastante, né? E ela me confessou que está gostando muito de você, viu? Pra dizer a verdade, está apaixonada. Vê lá, hein? Não vá magoar minha amiga. Magoar eu? Ué, por que você acha que eu vou fazer isso? Por nada. Falei por falar. Esquece. Olha, eu tenho para mim que ela disse aquilo por conta dos olhares que eu lhe dirigia às vezes e ela flagrava. Até porque tenho certeza de que ela percebia que não era um olhar comum. E a mulher que tem um pouquinho de experiência, não precisa muita não é boba. Mulher sabe quando o homem olha para ela com algum interesse. E no meu caso era mais do que interesse. De repente ela ficou desconfiada de alguma coisa, vai saber? Olha, se eu sei a vontade que eu senti de aproveitar aquela deixa e abrir o coração. Inclusive, fiquei olhando fixamente para ela, mas não tive coragem para entrar no assunto. De que jeito que eu ia fazer isso? Para começar, ela era casada, devia gostar do marido. E depois convenhamos, né? Eu acho que ela me julgaria um baita de um cara de pau se dissesse que estava gostando dela, né? Ia no mínimo, me perguntar, mas gosta de mim e está namorando a minha amiga? Naturalmente que não ia ser uma boa, né? Então, sabe, um dilema. Até que tempos depois, acabei conhecendo o marido dela. As duas tinham combinado um programinha a 4. Aí, enfim, eu fui comunicado, né? Nem convidado eu fui. A Patrícia falou que a gente ia e acabamos saindo em 2 casais. Olha, só eu sei como que eu me senti diante daquele cara. Eu nunca tinha passado por uma situação parecida. Fiquei me mordendo de ciúme. E a Patrícia notou que eu estava atarantado. Chegou a perguntar: tá tudo bem, Douglas? Você parece meio preocupado? Quem, eu? Capaz, imagina, tudo bem. E pelo modo dos dois, a Ellen e o marido deviam ser apaixonados um pelo outro, viu? Principalmente ela. Porque a gente percebe a atenção que a mulher dá pro homem. Sabe, aquelas demonstrações de carinho assim sutis, mas que se você estiver prestando atenção, você nota. Olha, não foi fácil manter o controle diante daquilo. Tanto que elas quiseram marcar outro programa, já na semana seguinte, e eu inventei uma desculpa, tirei o corpo fora. Eu acho que foi depois daquele dia que comecei a pensar um pouco mais seriamente, refletir. Sabia que não era certo o que eu estava fazendo. Mantendo um relacionamento com a menina de quem eu gostava, tudo bem, mas, sabe, não era para namorar.
Até porque estava fazendo mal a mim mesmo. Eu não queria magoar a Patrícia, juro por Deus. Mas daquele jeito, acabaria magoando ela mais ainda no futuro, talvez, e estava magoando a mim mesmo. Tudo bem que eu precisava pensar nela, nos seus sentimentos, mas aquela situação não tinha por que continuar. Por isso resolvi conversar com ela. Claro que não ia falar nada do que estava sentindo pela Ellen, mas ia dar um jeito de fazê-la entender que seria melhor para nós dois a gente se afastar. Só que cadê coragem? Eu chegava a ensaiar o que falar, mas aí chegava na hora e eu simplesmente esquecia tudo. E o pior é que antes que eu realmente criasse coragem para fazer isso, aconteceu uma coisa tão chata. Estávamos no motel, tínhamos combinado de passar a noite ali, até porque servia o jantar, café da manhã. De madrugada, eu ali dormindo, de repente, sei lá, nem lembro com o que estava sonhando, despertei com a Patrícia, me chacoalhando. Abri os olhos, assim, meio grogue. E me deparei com a Patrícia sentada na cama, me olhando, séria. Repito, ela me acordou, na base do chacoalhão. Fiquei até assustado. Ué, o que houve, Patrícia? Me acordou por quê? O que houve? Eu te pergunto, o que houve? Você estava sonhando? Estava sonhando com a Ellie? Sonhando com a... Não? Ué, como assim? Como assim? Você falou o nome dela? Gelei quando ela falou aquilo. Será, meu Deus, que eu tinha pronunciado o nome da outra enquanto dormia? Porque eu não lembrava de nada. Não dizem que quando a gente acorda assim de repente e está sonhando, a gente se lembra? Pois eu não lembrei. Não sei se foi pelo susto. Sei lá. Mas eu não lembrei. Dava para sentir que eu estava sonhando, mas eu não conseguia lembrar exatamente o que estava acontecendo no sonho. Agora, ela não ia estar mentindo para mim, né? Se falou que eu tinha falado na Ellen, fui sincero. Nossa, mas nem lembro com o que eu estava sonhando. Com o quê? Eu só podia ser com ela, né? Pois é, mas não sei lá. E você falou 2 vezes o nome dela, viu? Eu estava acordado, escutei. Aí eu fiquei sem saber o que falar. Até que depois de um tempo ela pulou da cama. Quer saber? Vamos embora, tá? Eu não estou mais afim de ficar aqui nesse lugar. Para minha surpresa, quer dizer, talvez nem tanta, né? Ela estava chorando. E olha, naquela hora eu me dei conta de que tinha deixado aquilo ir longe demais. Não era para ter sido daquele jeito, né? Eu devia ter conversado com ela antes. Ela nem precisava ficar sabendo do que eu sentia. Fomos em silêncio o trajeto todo até a sua casa. Nem para minha cara ela olhou. Ficou olhando pela janela o tempo todo. E quando chegamos, parei o carro na frente da casa, ela simplesmente abriu a porta e saiu. Olha, fiquei com o coração apertado, juro. Repito, não precisava ter sido assim. Fui para casa me condenando. A última coisa que eu queria na vida era magoá-la. Não devia ter protelado tanto aquela conversa, para acabar de uma vez, né? Olha, juro que fiquei triste também. Na segunda-feira, apenas a Ellen apareceu no restaurante. Não vi nenhum sinal da Patrícia. E olha, assim que me aproximei da Ellen, só pelo modo como ela olhou para mim, ela já devia ter sabido do que aconteceu. Pelo jeito dela.
Perguntei: ué, cadê a Patrícia? Você conversou com ela hoje? Ela foi pro centro. E sim, eu conversei com ela. O que houve sábado, hein? O que você andou aprontando? Ela não te contou? Ela só balançou a cabeça concordando. Você tem alguma coisa para me dizer a respeito disso? Você estava sonhando comigo, é verdade? Olha, eu pensei que nunca fosse ter coragem para conversar sobre os meus sentimentos com ela. Mas aí aproveitei a abertura, né, como almoçamos ali na mesma mesa, podemos conversar à vontade, eu aproveitei para falar aquilo que estava entalado na garganta. No fim, depois de eu, dizer tudo o que tinha para falar, ela me perguntou: se isso tudo é verdade, o que você faz namorando a Patrícia? Você não sabe que ela está gostando de você de verdade? Eu sei, Ali, mas juro por Deus, não fiz por mal. As coisas foram acontecendo e quando eu vi... Na verdade, eu sempre gostei de você, desde o começo. Mas aí, soube que você era casada, né? Enfim. Douglas, escuta o que eu vou dizer. Da minha parte, eu até entendo. Mas se eu fosse ela, não entenderia, viu? Porque você brincou com os sentimentos da menina. Ela tá magoada. Sinceramente, não sei se vai te perdoar. Eu ainda caí na besteira de fazer aquela pergunta. Tá, eu sei. Só que... Bom, já que você sabe de tudo, do que eu te falei, a conversa que eu tive com ela, do que aconteceu, me diga pelo menos isso. Eu tenho alguma chance com você? Chance comigo? Você sabe que não. Sou casada. E bem casada. Amo meu marido de paixão. Esquece isso, viu? Vai ser melhor para todo mundo, inclusive para você. Foi a pá de cal. Se bem que eu já sabia disso. Continuei de teimoso. Já imaginei que ela gostasse do marido. Naquele dia lá, quando a gente se encontrou os quatro, eu percebi, até porque fiquei prestando atenção, né? Nos pequenos gestos, assim, sutis. A gente percebe quando a mulher está do lado do homem e gosta dele. E vice-versa. Só pelo jeito dos dois naquele dia, deu para perceber que estavam naquela fase assim... Não sei se ainda apaixonados, como no começo, mas que os dois se gostavam. Eu vi, de maneira que fui teimoso, né? Porque apesar de ver, pena que, para descobrir isso, acabei fazendo uma coisa que eu juro por Deus não queria desde o começo, mas acabei fazendo. Tive de magoar uma pessoa que não merecia. Não foi por querer, mas não importa, né? Fiquei magoado comigo mesmo, sabe? Porque percebi que devia ter evitado esse contato com a Patrícia desde o começo. Até porque era amiga da pessoa de quem eu estava gostando. Estavam sempre juntas, as duas amigas. Claro que eu devia imaginar que não ia dar em nada. Ou se desse, ia dar ruim, como acabou dando, né? Gostaria muito de pedir perdão a ela, mas ela ficou tão magoada que nem conversar comigo ela quer. E quanto ao meu interesse pela outra, que é casada e que ama o marido, é como ela falou, né? Aquele dia que eu perguntei. Que pergunta, Douglas? Você sabe que não. Sou casada, muito bem casada. Amo meu marido de paixão. Tá bom, Ellen. Eu entendi. Não precisa repetir. Eu entendi. Mas foi muito duro ouvir essa frase da tua boca.